Bom dia a todos. Obrigado pela presença de todos os jornalistas aqui da Câmara dos Deputados, a Casa do Povo. Agradecer a presença dos parlamentares, a senhora Carla, do Estado do Rio Grande do Norte, o sargento Farru, do Paraná, da nossa querida deputada Carol de Tone, futura senadora da República, se Deus permitir, o nosso querido deputado Caveira, do Estado do Pará, Rodolfo Nogueira, do Mato Grosso, do Sul, o nosso querido Marco Feliciano, futuro senador, se Deus permitir, do Estado de São Paulo, a nossa querida Daniela, do Estado de Santa Catarina, a nossa combativa deputada Júlia Zanata, do Estado de Santa Catarina, o nosso vereador do Estado do Rio de Janeiro, Satier, nosso comandante, e o nosso querido pastor Silvio, deputado federal do Estado do Maranhão. Agradecer a presença de todos aqui nessa coletiva, sem dúvida nenhuma, das mais importantes que estamos realizando nessa legislatura. A deputada Carol de Tone elaborou um super pedido de impeachment de ministros de Estado que descumpriram a Constituição Federal, e ela vai explicar aqui detalhadamente agora para todos vocês. Posteriormente, nós iremos abrir para as perguntas e vocês fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta à deputada Carol, qualquer deputado que está aqui. Com a palavra a deputada Carol de Tone. Bom dia a todos. Estamos apresentando hoje, vamos sair daqui hoje e vamos em direção ao STF para protocolar esse impeachment contra 16 ministros de Estado do atual governo federal, que são ministros do governo Lula. Esses pedidos estão baseados em requerimentos de informação, 54 requerimentos de informação protocolados nos anos de 2024 e 2025, por mais de 20 deputados, questionando, pleiteando informações sobre o uso do dinheiro público, sobre políticas públicas, mas que, no entanto, não foram respondidos pelas pastas dos ministros de Estado do governo Lula. Está escrito no artigo 50 da Constituição que se um ministro de Estado não responde requerimentos de informação em 30 dias, ou responde de modo insuficiente, ou presta informações falsas, incorre em crime de responsabilidade. E a nossa função aqui, de todos os colegas aqui, que ao longo desses 2 anos atuaram de maneira combativa, pleiteando algo que é da nossa função, que é o poder fiscalizatório do Legislativo, e não tiveram seus pedidos respondidos, nós todos aqui fizemos um trabalho árduo ao longo dos anos. Isso foi só durante 2 anos, fora 2023, que não está computado aqui. Nós temos o dever funcional de protocolar esses pedidos de impeachment desses ministros que não cumprem a lei, que estão fazendo uso do dinheiro público, que não prestam informações e agora vão ter que responder perante a justiça. Então, estão todos aqui convidados para nos acompanhar nesta caminhada até o STF para fazer esse protocolo desse impeachment de 16 ministros do governo Lula. Basicamente, este é o ato da oposição, da minoria, de todos os deputados aqui, de vários partidos contemplados, atuando de forma combativa pela legalidade e pela justiça no nosso país. Basicamente é isso. Se alguém quiser alguma informação, senão nós estaremos indo protocolar agora, nesse ato cívico, nesse ato de fiscalização, assim que terminar esta coletiva de imprensa. Vou passar a palavra para a deputada Júlia, depois abriremos, se mais algum deputado quiser falar, daí abriremos depois para informações adicionais. É bom lembrar que é um hábito desse governo a falta de transparência. Tanto é que nós temos hoje um número de 1,4 bilhão gastos no cartão corporativo, foi colocado mais sigilo nos gastos públicos. O brasileiro, além de pagar, porque eles aumentam muito imposto a cada 37 dias, essa semana tivemos mais um aumento de imposto. Além de pagar e eles sambarem a nossa cara literalmente, o brasileiro não pode saber como e onde está sendo gasto. Botaram sigilo nos gastos daquele iate milionário de rico que contrataram para a Janja e para o Lula, por exemplo, na COP30. Então, é um hábito desse governo
a falta de transparência e o descaso com esse parlamento, porque é nossa função protocolar requerimentos de informação. A função precípua do parlamento é a fiscalização, não é a entrega de emenda, é a fiscalização do Poder Executivo. E eles estão impedindo que os deputados fiscalizem com rigor os recursos públicos. Deputada Marco Feliciano. Daniela. Muito bom dia a todos. Obrigado por nos acompanharem aqui. Ao longo desses 2 anos, nós temos desempenhado a nossa função parlamentar de fiscalizar e, através de requerimentos de informação de diversos procedimentos que foram, literalmente, na maioria dos casos, ignorados pelos ministros por esse governo. E basta vocês olharem a conjuntura nacional, um escândalo de corrupção atrás do outro. Agora nem se terminou ainda a CPMI do INSS, já protocolamos o pedido de CPMI do Banco Master, e basta dizer que mais de 80% da arrecadação nacional é destinada para a manutenção do próprio governo, em detrimento de políticas públicas, em detrimento do povo brasileiro e dessa nação. E quando isso acontece, nós prontamente, todos os deputados de oposição, fazem os requerimentos, fizemos exigências e nada nos é respondido. E isso gera um verdadeiro impedimento, uma desconsideração ao nosso trabalho, à nossa competência legal aqui na Câmara de Deputados. E é por isso que esse pedido de impeachment, como a gente está chamando, extremamente bem elaborado, muito bem fundamentado, com argumentos e provas robustas, está sendo protocolado hoje. O que a gente pede é respeito por essa casa, que o que a gente faz aqui, que o nosso trabalho seja respeitado e não seja atropelado diariamente pelos demais poderes. Muito obrigada. Bom dia a todos. Minha fala é rápida. Eu estou no meu 4º mandato e eu nunca vi um governo ter um descaso, um desprezo tão grande por essa casa como o governo Lula. A última vez que eu me lembro que algo parecido aconteceu foi em 2015, com o governo Dilma, porque Dilma tinha 400 deputados na sua base e 60 senadores, ou seja, não precisava das casas para nada. Todavia, no ano seguinte, ela foi impeachmentada. A arrogância precede a queda. O governo Lula precisa respeitar essa casa e valeria aqui não apenas uma posição da oposição, mas também do presidente da casa, Hugo Mota, questionar por que o outro poder despreza tanto essa casa. Por isso, parabéns à oposição e vamos ao STF protocolar aqui esse pedido de impeachment. Bom dia a todos. Parabenizar a deputada Carol Detoni pela essa iniciativa, de fiscalização importante dessa Câmara dos Deputados. É nossa função, nosso papel, Carol. Eu, como presidente da Comissão de Agricultura e Pecuária, fiz 2 requerimentos ao ministro Paulo Teixeira e um requerimento com mais de 30 dias de atraso, ou seja, uma total descompromisso da lei, um desrespeito à Comissão de Agricultura e Pecuária e um outro requerimento que até hoje nós não obtivemos resposta do Ministério e do Ministro. E o que nós vimos nas comissões e com vários presidentes foi realmente o descaso dos ministros do governo Lula com as comissões instauradas nessa casa, que tem sim o dever legal de fiscalizar e pedir esses requerimentos. Então, a transparência desse governo Lula é zero e o respeito a esse Congresso, a esse Parlamento, também é zero. Parabéns, Carol. Ainda nesse discurso do respeito ao dinheiro público ser zero por esse governo, uma notícia bem fresquinha, e eu já observei que o nome dessa ministra não consta no impeachment, o que, por sinal, eu quero parabenizar a deputada Carol Detoni pela iniciativa. O Ministério Público pede ao TCU apuração sobre o show de Margareth Menezes no Carnaval. A ministra propositalmente tirou férias no período de Carnaval e foi paga num cachê de mais de R$200 mil com a Lei Rouanet, que é da pasta que ela toma conta. Carol, para você colocar mais uma ministra no seu rol do impeachment, no mínimo,
a ministra da Cultura precisa prestar declaração. Esse é o governo da falta total de transparência e esse é o governo do que mente para a população, desde uma simples picanha com chope, até mesmo dizer que não colocaria em sigilo as contas do governo. E nós já ultrapassamos os bilhões de reais escondidos, que ele não diz para que serve. E Dona Janja está lá curtindo, na Coreia do Sul, fazendo o coraçãozinho, mas eu acho que ela errou de Coreia. Era ela para estar na Coreia do Norte e não do Sul. E presa lá, né? Porque a ditadura lá é dura. Ditadura, comunismo, para vocês, para nós, para eles é o capitalismo. Mas eu ainda digo uma coisa, pegando o gancho desse microfone aqui, e o que aconteceu em relação aos evangélicos, aos cristãos no carnaval, que eu sou enlatada com muito orgulho. E o óleo que está na minha família é o óleo do Espírito Santo de Deus, longe dessa podridão dos não enlatados que eles estão provocando. E o que acontece? O maior inimigo do comunismo não é o capitalismo, é o cristianismo, que barra o avanço desse absurdo no nosso país. Obrigado. Bom dia a todos. Olha, a função do parlamentar, tanto lá do vereador no município, o deputado estadual, deputados federais e senadores, fiscalizar e legislar. E nós estamos fazendo. Muitas vezes somos cobrados nas redes sociais, o que esse deputado está fazendo? Congresso inimigo do povo. Inimigo do povo é o governo Lula, que aumenta impostos, gasta descaradamente o dinheiro do povo brasileiro, não dá a mínima satisfação. Nós temos aqui, desde o começo do mandato, na Comissão de Segurança Pública, na época, ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, Fujão, foi intimado para vir aqui, convocado para vir aqui, não veio e ainda alegou que tinha medo porque deputados andavam armados. Mentiroso. Lewandowski, Fujão, também não veio aqui. Ministros precisam ser investigados, precisam ser responsabilizados. Nós estamos cumprindo o papel do parlamento. Está aqui, deputada Carol Detoni fez um compêndio de todas as vezes que ministros deixaram de prestar informações que são obrigatórias para esse parlamento. Nós não estamos aqui brincando. Eles têm 30 dias para responder. Não respondem. Precisam ser responsabilizados. Em que pese o fato, a sua boa vontade, Carol, a nossa boa vontade, eu duvido que o PGR, omisso e engavetador, vai tomar providência. Mas nem por isso nós deixaremos de fazer a nossa parte. Fora Lula, fora Toffoli, fora Moraes! Sim. Tá, eu vou citar aqui a lista dos ministros que vão ser, que estão aqui no rol de ministros que estão recebendo um pedido de processo de crime de responsabilidade. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi o campeão de requerimentos de informação não respondidos. Ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Ministro da Educação, Camilo Santana. Previdência Social, Volney Queiroz. Relações Exteriores, Mauro Vieira. Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Ministro de Defesa, José Múcio Monteiro Filho. Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho. Comunicações, Frederico de Siqueira Filho. Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Luiz Paulo Teixeira. Ministro de Esportes, André Fufuca. Ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávero. Gestão e Inovação, Esther. Ministro das Cidades, Jader Barbalho. Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Sidônio Palmeira. Esses são os ministros. Só lembrando aqui, como vamos exigir do cidadão comum, do cidadão simples, que a cada 37 dias tem um novo imposto, uma majoração de impostos para pagar, que cumpra a lei, se os próprios ministros do governo federal,
que deveriam cumprir a lei, que deveriam prestar esclarecimentos da administração pública que exercem nos seus ministérios. Eles não prestam a informação, não cumprem a lei maior, que é a Constituição Federal, que nos dá essa prerrogativa de fiscalizar os atos públicos. E eles desdenham da lei, e eles desdenham do Congresso Nacional, e eles desrespeitam o parlamento brasileiro. Porque se cada um daqui está aqui hoje, foi porque milhares de cidadãos deram o seu voto de confiança para que nós representemos esse povo brasileiro. Nós somos a representação do povo brasileiro. E o povo brasileiro quer esclarecimentos do uso da máquina, do uso do dinheiro público que cada ministro de Estado faz da sua pasta. E a partir do momento que eles recebem um pedido de informações para responder, e eles não respondem, e eles não cumprem o que está no artigo 50 da lei maior, que é a Constituição Federal, essa que tem sido uma letra morta por esse presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que desde que assumiu, só ri, só samba na cara do povo brasileiro, e agora está sambando, gastando R$1 bilhão do dinheiro do povo, 1 bilhão e 400 milhões do dinheiro do povo, e decretou sigilo por 100 anos. O cara aqui na campanha disse que não deveria ter sigilo. E está gastando e gastando até não poder mais, em imensa irresponsabilidade fiscal, como se não houvesse amanhã, como se dinheiro desse em árvore, sugando o fruto do trabalho do povo brasileiro com promessas vazias, dando gás de graça em ano eleitoral, fazendo homenagem com recurso público no carnaval, 10 milhões. Quando é proibido em ano eleitoral fazer promoção pessoal de qualquer pessoa que exerce cargo público, quanto mais em ano eleitoral. Agora estamos vendo rombo no INSS, Lulinha cada vez mais complicado, recebendo mesada do careca do INSS, em franco processo de corrupção, estatais dando prejuízo. Essa novela está se repetindo. O Lula 1, o Lula 2 está igual o Lula 3. E a imprensa até então sendo conivente. Agora está abrindo o olho, porque a ditadura vinda do STF está atingindo jornalistas da Rede Globo. E a gente falando em censura há mais de 7 anos. E a gente falando do absurdo do inquérito da fake news há mais de 7 anos. E agora a grande mídia está abrindo os olhos porque está atingindo a grande mídia. Então, já passou da hora do impeachment dos ministros do Lula e do próprio Lula, por pedaladas fiscais, que também estamos o ano inteiro passado denunciando. Até quando? Até quando vamos deixar o dinheiro do fruto suado do trabalhador brasileiro ir por água abaixo por um governo irresponsável, com seus ministros irresponsáveis? Então, boa parte disso está aqui. Vamos protocolar hoje no Supremo esse impeachment de 16 ministros do Lula por estarem rindo da letra da lei prevista na Constituição, do artigo 50, que é objetivo. Crime de responsabilidade de forma objetiva. Não deixa espaço para subjetivismo na interpretação. Não respondeu em 30 dias, crime de responsabilidade. É isso que estamos fazendo hoje, cumprindo o nosso papel desses guerreiros aqui que estão dia e noite denunciando e não têm sido ouvidos. Pois hoje faremos aqui uma caminhada até o Supremo para protocolar esse impeachment. Então é isso. Agora. Vamos encerrar essa coletiva de imprensa e vamos fazer um ato simbólico até o Supremo, protocolando o impeachment de 16 ministros do governo Lula. Então vamos passar a palavra para o nosso colega aqui, depois encerraremos essa coletiva. Só para lembrar que o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, está aqui nessa lista, se dá tempo de incluir os 108 milhões de medicamentos e vacinas que foi jogado no lixo em 2025, aonde está faltando medicação básica nos postos de saúde, o povo precisando desses remédios, crianças, pessoas com diabetes, e simplesmente o dinheiro público vai para o ralo, é jogado fora, incinerado. Se isso não for improbidade administrativa, incompetência de gestão, o que é? O povo brasileiro está assistindo isso.
e nós precisamos dar uma resposta. Obrigado. Então nós fazemos um convite para que todos os jornalistas, toda a grande mídia, nos acompanhem nessa caminhada até o Supremo Tribunal Federal para protocolarmos o pedido de impeachment de 16 ministros de Estado do governo Lula. Muito obrigado e um excelente dia a todos e vamos lá, vamos em frente.